É, mas eu estou te vendo linda e maravilhosa, como sempre. Ai, você é linda e maravilhosa, nós somos iluminados, nós temos nosso brilho, sabe? Quando a gente toca a alma do outro, que você recebe aquele brilho assim que parece que nada transcende, que nada impacta, e estamos aqui nessa luta. Boa noite, tá? Eu vou descoisar aqui esses comentários para não ficar tampando sua cara no final. Olha só, Ana, minha querida, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar esse convite. A sua luz transcende. Eu fico tão feliz quando eu vejo você ali, sabe? O amor que você mostra é notório, é assim, transcende de verdade. Então, muito obrigada. Eu estava com esse desejo de conversar com você e você aceitou. E é isso, seja bem-vinda, tenha uma boa noite. Eu quero que você se apresente aí. Muitas pessoas conhecem você, mas também muitas não conhecem. E é sobre isso. Vamos bater um papo bem agradável. Gente, olá, boa noite. É uma alegria estar aqui hoje para falar sobre um tema muito especial, né? E muito importante, que é o Alzheimer na ILPI. Eu sou Ana Flávia Dutra, fisioterapeuta, proprietária do Lares Couto e idealizadora de um curso de formação para cuidadores de idosos de excelência. Então, eu vivo diariamente esse desafio e acredito muito no poder humanizado. Então, quando a Cileuda fala desse amor, desse carinho, é porque eu acredito. Então, quando a gente acredita naquilo que a gente faz, a gente transparece para as pessoas e transparece nas redes sociais. Então, tudo que vocês assistem nos meus vídeos, aquilo é muito real, de muito coração. E hoje eu quero compartilhar um pouco da minha experiência, né? Quem sabe abrir novas possibilidades para quem também sente esse chamado, né, de cuidar de idosos. É verdade, gente. Já tem uma pergunta aqui: o que é ILPI? Instituição de Longa Permanência. Residencial para idosos, casa de repouso. Então, é essa nomenclatura que hoje a gente usa, tá? Nós profissionais usamos bastante, mas a gente sabe que é tida aí, né, com vários nomes em vários lugares. E nós vamos falar muito sobre ILPI. Então, fica aí, ó. Manda para sua prima, sua amiga, sua mãe, sua tia, para todo mundo, para as pessoas virem aprender. E, Ana, nossa, você tem razão. Quando a gente. A melhor coisa da vida, eu me arrepio todinha, é você ensinar o que você vive. Eu não ensino o que a Ana vive, o que a o Rômulo vive, o que outras pessoas vivem. Não, eu ensino o que eu vivo, porque eu acredito naquilo que eu vivo. Eu acredito na forma impactante que a minha forma de cuidar, o meu jeito de me posicionar, a minha forma de acolher, de fato transforma aquela vida. E eu vou receber daquela pessoa que eu estou doando algo que não tem dinheiro no mundo que pague. Que é um muito Exatamente. obrigado, uma lágrima escorrendo, um sorriso que gera um rosto, sabe, firme, que não sabia mais nem o que era sorriso, mas você consegue esse sorriso, gente, não tem preço, tem valor. E esse cuidado humanizado é para todos. Então, cuidar é uma opção. Estar doente, ele não escolheu estar doente, já nós escolhemos cuidar. Então, vamos cuidar de forma humanizada, de forma impactante. Vamos tocar a vida do outro ali com sentimento, entendendo que tem uma vida, que tem uma história e que o nosso cuidado vai transformar aquele dia, aquela pessoa, aquela vida de uma forma positiva para que ela consiga ter vontades de continuar vivendo, não é verdade, Ana? Nossa, eu fico Exatamente. encantada, gente, eu não babo. Sempre que a Ana posta água, eu digo, Ana, olha, você fala, você transmite o seu amor, eu vejo Deus ali no seu Ai, cuidado, porque é de uma amém. forma assim, abraçando, acolhendo, conversando, dançando. Eu digo, gente, olha, se ela morasse, se fosse aqui em São Paulo, ela ia abusar da minha cara, mas toda semana eu ia tirar um dia para passar o dia inteiro lá, sabe? Aprendendo. Porque, assim, vivências com idosos, gente, não tem todas as bibliotecas da vida. Exatamente. Vivências com idosos é enciclopédias que você aprende a viver. É a vida que ensina isso, não tem preço, isso tem valor, mais uma vez. Então, muito obrigada, né, Ana? Cacileuda, Eu gostaria que e você. uma coisa interessante, só para a gente pontuar, a Tiane perguntou o que que é LPI, e é muita dúvida
dúvida para muita gente. Então, só para esclarecer, Tiana, ela tá aqui, estou com vontade de chorar. Vai lá ver meus vídeos, então, para você ver. Vontade de morder, meus meninos. O que que saiu? Hoje não se fala mais uma pronúncia errada, você falar asilo. Asilo remete a maus tratos, a abandono. E justamente por isso, hoje o correto de se falar é instituição de longa permanência para idosos. Então, vocês que cuidam já de idosos, ou vocês que queiram cuidar, quando procuraram um emprego numa ILPI, pelo amor de Deus, gente, não fala asilo. Isso já caiu por terra, é algo que para a gente também remete a esse abandono, essa tristeza. Então, a forma correta de se falar hoje é instituição de longa permanência. As normas e a lei é instituição de longa permanência. Porém, como é um nome ainda não tão conhecido, o pessoal usa mais a sigla ILPI. Então, se você falar casa de repouso, residencial para idosos, lar de idosos, vai ser uma forma muito mais saudável e mais carinhosa, humanizada do que vocês falarem asilo. Então, tirem essa palavra asilo do repertório de vocês, tá? Querem certinho? ILPI. E se tiver dificuldade no ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos, casa de repouso, lar de idosos, residencial, sem dúvida vai trazer essa humanização e mais próximo do correto. Exatamente. Eu lembro que no meu tempo de faculdade, isso foi uma luta, tá, gente? A luta anticomunial, que foi tirado ali, né, da forma como se apresentava de fato. Então, assim, eu achei brilhante isso. E também muitas nomenclaturas foram mudadas. Por exemplo, tem muita gente que ainda fala mal de Alzheimer, mal de... Gente, não é mal de Alzheimer, doença de Alzheimer. Ninguém carrega um mal. O mal você vê e deixa lá e pronto, e acabou. Então, doença de Alzheimer e tá tudo E é certo. engraçado que a gente escuta muito esse mal de Alzheimer, né? Eu escuto, Ana, profissionais que ensinam outras pessoas chamando mal de Alzheimer. A gente já vive hoje numa sociedade que já foi abolida há muito tempo, onde então tem gente que parece que gosta mesmo, porque acha que realmente é o certo, mas não é, gente. É doença de Alzheimer e pronto. E olha só, Ana, eu queria que você contasse assim um pouquinho como é que você começou? Deu um estalo pra você, surgiu um idoso na sua casa, você disse, não, vou cuidar dele aqui, vou cuidar dele aqui, foi chegando e as pessoas foram se apaixonando. Todo mundo foi picada pelo o picozinho ali do Larissa Couto, né, que fica em Betim ou é Betim, Betim, Minas Gerais. Isso, gente, eu fico. É sério mesmo. Olha, sempre que eu vejo alguém cuidando de idoso, falando da humanização, eu paro e fico ali horas e vejo o vídeo, e vejo o vídeo. Por quê? Porque meu coração fica quentinho. Essa sou eu. Então eu gostaria que você, assim, desse uma breve resumida aí nesse início. Né? Porque também tem muita gente, Ana, que a gente sabe que tem as possibilidades, às vezes chega na sua porta, bate, mas a pessoa fica. E eu vou por onde? Eu faço o quê? Eu faço como? Né? Achando também que é um bicho de sete cabeças, ou que talvez não é a realidade dela, ou que às vezes, de fato, tipo assim, não dá muito trabalho. Então, às vezes, alguém como a Ana contando esse pouquinho, como foi o início, como surgiu, como é que ela se apaixonou e como é que ela transforma, desperte aí muita gente. Vamos lá. Eu formei em 2008 como fisioterapeuta. Me especializei em Pilates, respiratória, neurologia e sou especialista pós-graduada em terapia intensiva adulto. Então, na linha de frente, eu trabalhei aí na luta contra o Covid, eu fui da linha de frente nos principais hospitais da minha cidade. Então, trabalhei no CTI da Unimed, CTI do Regional, que é o hospital público daqui, e fui responsável pelo hospital de campanha. Em 2017, foi quando a gente resolveu e tomou essa decisão. Em 2016, meu avô queria um lar para ficar. Então a gente começou essa busca para um lar para o meu avô. Mas eu sempre com essa situação dessa pegada humanizada, eu não consegui encontrar algo que eu colocaria o meu avô. Acabou que meu avô veio a óbito, então ele não chegou aí para um lar, ele mora em Belo Horizonte, na capital, é pouco tempo, ele não quis vir morar com a gente, por decisão ele queria ir para uma ELPI. Então a gente começou em busca justamente para ele fazer as atividades, não ficar sozinho, ter companhia ali. Em 2017, com
vontade de montar, mas sem dinheiro, sem estrutura financeira, uma coisa na loucura que deu certo. Meus pais saíram da casa própria deles para eu montar o lar. Então, é uma empresa totalmente família, onde meus pais foram morar de aluguel para a gente montar a empresa. Então, lá atrás, em 2018, a cuidadora era eu. Quem fazia comida e limpava a casa era minha mãe. O cuidador era meu esposo, meu pai. Então, eu ensinei eles a serem cuidadores, eles se tornaram cuidadores e lá a gente montou a empresa totalmente com trabalho família, porque a gente não tinha renda nem para manter a empresa e muito menos para manter funcionário. À medida que entrou o primeiro idoso, eu a gente contratou uma técnica de enfermagem, uma cuidadora para o de dia, porque eu precisava trabalhar para sustentar a empresa. Então a gente manteve uma só ali, 12 por 36, e meu pai ajudando nos cuidados, meu esposo ajudando, meu irmão ajudando e minha mãe na cozinha ali e na limpeza. À medida que foi entrando idoso, a gente foi contratando equipe. Então eu falo que Deus, a casa de repouso foi um propósito da gente totalmente sem condição financeira, mas com um propósito, com amor. E a gente foi pôr no pé e Deus foi pôr no chão. Então hoje, ano passado, a gente comprou a segunda casa. Então, para honra e glória do Senhor, hoje são duas casas de repouso e eu vejo o cuidado de Deus em tudo, porque diferente de muitas empresas, né, a gente não tinha ali aquela estrutura financeira e muito menos o preparo, não só financeiro, mas de gestão mesmo ali de uma empresa. Nossa, vai travar um pouquinho, porque eu tava compartilhando. Nossa, mas, gente, é muito amor mesmo, viu? Precisa realmente ser um chamado, porque, olha, eu conheço pessoas que por muito pouco assim, às vezes tem toda uma estrutura aí tem aquela vontade, mas vê o trabalho que dá, e aí diz, não, não é pra mim, eu vou desistir. Olha que história linda, A gente. gente, Por isso que é tão. no início, foi tão desafiador porque a gente saiu pegando dinheiro emprestado para conseguir manter, que a gente não tinha. Então a gente foi fazendo dívida para empréstimo daqui, empréstimo ali. E por muitas das vezes, ou morria idoso, normalmente era óbito, quando os idosos faleciam, que eu via, eu falei, gente, não, as contas não vão bater, não vai dar para pagar a equipe, não vai dar, a gente precisa fechar. E eu falava, Deus, se o senhor não mandar um idoso, nós vamos ter que fechar. E aí Deus sempre honrava e sempre mandava. E é tão gratificante ver o cuidado de Deus nas nossas vidas, né? Na vida das minhas cuidadoras, da minha equipe, querendo ou não, a gente tem 25 funcionários, então são 25 famílias que a minha empresa sustenta para a honra e glória do Senhor. E ver que por muitas das vezes eu pensei em desistir, por muitas das vezes eu cheguei a tomar a decisão e não fechei porque eu não tinha condição de pagar a equipe, então eu tinha que ir, eu tinha que permanecer e eu vejo o cuidado de Deus em tudo. Então, muitas das vezes a gente vê hoje, né, a vida de uma pessoa nas redes sociais e acha que aquilo foi fácil, que aquilo caiu do céu, que aquilo ali. Gente, meus pais, na idade deles, saíram da casa própria deles para morar de aluguel para eu montar uma empresa. Vocês têm noção do amor, né, pelo outro, pelo próximo? E aquilo, vocês verem que eu tenho de base deles, porque eles abdicaram do conforto deles para ficar mudando. E agora, recente, a pessoa do aluguel pediu a casa, eles tiveram que ir para outra casa. Então, toda mudança é um pouco traumática, mas graças a Deus deu certo. Graças a Deus, hoje nós estamos com duas casas, somos referência aqui na cidade. E eu só tenho gratidão por Deus, sabe? Por a gente pôr o pé e ele pôr o chão. A gente pôr o pé e ele pôr o chão todas as vezes. Exatamente. E isso tem que ser Deus mesmo. A Danile, né? A Danile Doliver, que é uma das minhas parceiras, ela fala assim: nós sentamos ela fala, o cu mesmo na pedra, ralamos e as pessoas acham que foi sorte, sabe? Vê, nossa, não, ela tem sorte, sorte. Não, é Deus. É Deus por ir. Mas, Ana, olha, parabéns. E eu vejo, assim, pelo seu relato agora, é sério, me arrepio todinho, ó, que além de você ter feito isso,
você ensinou, sem falar palavras para sua família, esposa, filhos, como eu vejo o relacionamento, família, pai, mãe, o que é de fato ter humanização. Então você ensina para eles todos os dias sobre o amor, sobre a palavra do Senhor, sem precisar estar ali batendo na tecla, não, através do seu agir, através do seu cuidado. Gente, isso assim, isso é pérola hoje em dia. Porque hoje em dia as pessoas vivem muito do imediatismo, não se importa com a vida dos outros. E quando você vê alguém que de fato transborda aquilo que ela faz com amor e carinho, e é isso que eu vejo na Ana, né? Então, assim, gente, vamos aprender, vamos carregar no nosso, acender uma luzinha lá no nosso coração, vamos entregar a nossa vida ao Senhor, porque nada sem a presença do Senhor, seu direcionamento do Senhor Jesus nas nossas vidas nós conseguimos realizar. E sem Ele nós não somos nada, sem eles nós não conseguimos nada. Porque tem muita gente que tem muito dinheiro, mas não tem Deus, então essa pessoa não tem nada, sabe? Nossa, que história linda, Ana. E, Eu fiquei e emocionada. Cileuda, uma coisa, a gente veio no mundo para servir, ser semelhança de Jesus. E nada mais do que a nossa obrigação, né? Então, quando a gente tem esse conhecimento, a gente faz por amor e por obediência. E Deus vai nos ensinando e dando capacidade para a gente transformar a vida das pessoas que a gente cuida, porque depende da gente. Muitas das vezes, um idoso com Alzheimer, ele não vai saber agir ali. Então, com a nossa sabedoria, com o nosso coração, com a nossa disposição de servir ao próximo, a gente sim, com amor, pode transformar a vida desse idoso com Alzheimer. A gente pode sim transformar não só a vida desse idoso, mas a vida dessa família, que muitas das vezes carrega um peso, uma tristeza muito grande de ver seu ente querido ali numa situação onde ele não gostaria de ver, porque é muito difícil para um filho, para uma filha, ver o seu pai ou sua mãe em crises do Alzheimer. E eles não têm sabedoria emocional. Eles estão vendo a pessoa que eles amam perdendo a vida, entre aspas. A gente está ali numa importância de ser o elo entre aquele idoso e aquele familiar. Então, vai além de cuidar do idoso com Alzheimer, vai para a humanização, onde a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa ter capacidade para quê? Para que fique leve para aquele familiar também, que a gente possa acalentar aquele familiar, não só focar no idoso, mas sim ser o suporte emocional entre os dois, né? Porque a gente está ali sendo um elo. Por isso é importante da gente ter capacidade, a gente ter conhecimento para a gente conseguir fazer isso. Senão vai para muitos familiares o que eles acham que é birra, que tem consciência sim, que sabe o que está fazendo, que faz isso e aquilo para me atingir. Então, assim, quando a gente não tem conhecimento, vai ser muito mais doloroso, tanto para o familiar quanto para o cuidador, que muitas das vezes desiste de cuidar porque acha que aquele idoso está fazendo para atingir ele, está fazendo por pirraça, está fazendo para tirar ele do sério. E não, é a forma dele mostrar e pôr para fora aquilo que ele está passando e aquilo que ele está sentindo, porque muitas das vezes tem muita insegurança, né? Tem muito medo. Ele percebe, principalmente no começo, que ele está adoecendo e que ele vai perder o controle. E aí vem a revolta da doença, vem a revolta daquela situação. E, gente, isso é muito dolorido. Imagina você perceber isso e você ver seus familiares tristes, carregando um peso porque você está virando um peso na sua cabeça. Então, isso é muito triste. E se a gente não tiver capacidade emocional e conhecimento técnico para que isso seja leve, vai ser destruidor para todo mundo, porque a gente tem o poder de transformar com amor, mas a gente tem o poder também de destruir se a gente não tiver conhecimento. Verdade, Ana, exatamente. Nossa, você falou num ponto crucial, importante, que eu falo sempre. Olha só, muita gente entrando. Eu vi que o doutor Marco Baran entrou, que fez uma live com você essa semana passada. Eu também fiz uma live riquíssima com ele. Precisamos agendar outra. E todas as pessoas, gente, que estão entrando, vamos entrando, compartilhando. Deixe sua dúvida. No finalzinho, nós vamos reservar um minutinho para responder a dúvida de vocês, tá? Mas Ana tocou num ponto muito importante agora, sabe? Eu bato muito nessa tecla, Ana, que
Quando nós adentramos na casa de uma família para cuidar de um idoso com Alzheimer, não é apenas o idoso com Alzheimer. Temos que ter o olhar holístico do todo, a base familiar, as relações familiares, porque muitas das vezes a família está mais adoecida do que aquele idoso. Às vezes o idoso está num estágio que a doença ali já está se movimentando, está se apresentando e a família fica aflita porque não sabe o que fazer com isso. Adoece, ela não aceita, ela acha que é birra, acha que má criação, e isso somos nós cuidadoras, com a técnica certa, como a Ana falou, com o nosso conhecimento do Alzheimer, como que o Alzheimer se apresenta no cotidiano, na dinâmica familiar. O Alzheimer muda a cada dia, muda hoje, muda amanhã, amanhã é de um jeito, mais tarde é de uma forma, de madrugada é de outra, e nós precisamos entender esse contexto para cuidar, para acolher e, de fato, entender que ali é uma vida, ali não é birra, ali não é pessoal, ali é Alzheimer. Quando nós entendemos isso, o cuidado se torna mais leve, mais assertivo. Eu falo sempre, não é fácil, eu nunca romantizo, porque não é fácil, mas com o conhecimento e a técnica certa, é possível ser mais leve. E hoje eu posso falar com propriedade para vocês o que é sentir no coração a dor de ver a sua mãe desaparecendo, porque eu estou dos dois lados da moeda. Eu sou cuidadora profissional e sou a filha que estou vendo a sua mãe, uma mulher de fibra guerreira que sempre administrou a casa, acolheu todo mundo hoje. Você vê ela com o olhar perdido. Gente, isso não é fácil, isso não é romantizar e não é bom para nenhum filho. Então, as famílias têm essa dificuldade, sim. E nós, cuidadoras especialistas em Alzheimer, temos um papel fundamental nesse quesito, quando é acolher a família, direcionar a família, fazendo a família entender que todo mundo junto, entendendo a doença, é mais fácil cuidar e proporcionar qualidade de vida para esse idoso. Faz total diferença o nosso conhecimento. Então, vamos tocar a vida do outro com amor, carinho e empatia. É sobre isso. E olha só, que daqui a pouco a live termina e eu não faço minhas perguntas para a Ana, tá? Tô falando, vão deixando aí as dicas de vocês, as perguntas, e no final a gente vai tirar um tempinho para responder. Mas, Ana, é, como é ter como morador de uma ILPI, como você falou que tem duas, vamos dizer 30, 40 idosos, 20 idosos, e ter ali um ou dois ou três ou cinco idosos, por exemplo, com Alzheimer? Quais são os desafios e as possibilidades? Porque, gente, idoso com Alzheimer não é só trabalho, não. Existe tanta coisa maravilhosa que eles ensinam para nós, sabiam? E isso são possibilidades. Então, eu vou deixar a Ana falar, que vive isso cotidianamente todos os dias, e vamos aprender, né, gente? Realmente é desafiador, mas o que eu sempre ensino para as minhas cuidadoras é que com o preparo certo a gente consegue transformar esse cuidado em uma experiência mais leve, tanto para o idoso quanto para elas que estão cuidando. Inclusive é algo que eu abordo muito no curso que eu desenvolvi para cuidadores. E eu falo que a gente tem vários desafios no Alzheimer. A gente vai ter aquele idoso com Alzheimer que vai ser carinhoso, que vai ser uma pessoa ingênua, eu não gosto de infantilizar, mas no Alzheimer vira uma criança ali que você tem que zelar por ele o tempo inteiro, porque não tem maldade, não tem medo, insegurança, faz sem pensar ali, que seja abaixar para pegar uma flor. Eu adoro passear com essas idosas com Alzheimer no lar. Então, assim, eu falo que é tão gratificante receber esse carinho, esse amor, esse cuidado. É você ver. A gente tem uma idosa lá que ela não lembra o nome dos filhos, não lembra dos filhos, mas ela não esquece do amor de Jesus. Ela tá sempre ali orando por mim, orando pela casa, orando pelos outros idosos. E isso é tão gratificante porque a pessoa ela não esqueceu do amor de Jesus. Então tem vida ali. Então, quando às vezes a gente vê ali uma situação onde o idoso ele muda ali, ele vai ficar um pouco mais nervoso, um pouco mais agitado, é um sinal de alerta. É o corpo dele gritando que ali tem algo errado. E que às vezes é uma dor, que às vezes é uma infecção, que às vezes ele só não tá bem. Então, assim, nem todos os dias eu tô bem. Nem todos os dias você tá bem. Por que a gente quer essa calmaria, essa tranquilidade o tempo inteiro no idoso?
eu acho que para mim as fases mais difíceis do Alzheimer são as mudanças de nível, porque é onde eles ficam, os que são mais agressivos, mais agitados, vão ficar mais agressivos, mais agitados. E aí tem que ter aquela adaptação de medicação. Se não tomar cuidado, a medicação literalmente rebaixa o paciente totalmente. Mas se não tiver, ele põe em risco a vida dele e dos outros idosos, porque ele pode se agredir um outro idoso. Então, essa adaptação na transição, para mim, é o mais triste, tanto para o paciente quanto para quem cuida. Eu tenho uma idosa lá que está nessa transição agora, que estava super bem. E aí, essas transições, elas sempre têm gatilhos. Se vocês observarem os idosos de vocês, sempre acontece algo que faz com que essa transição aconteça. Morte de um cachorro, morte de um parente, gravidez de um filho que ela sofre porque sabe que não vai conseguir cuidar ou não vai estar ali quando o filho ou o neto ali nascer. Então, a gente sempre tem essas crises. E aí a gente vai ter idoso que ele vai se agredir. A gente vai ter idoso que vai agredir a equipe. A gente tem idoso que vai gritar. Então, assim, é muito importante a gente entender cada idoso, porque o Alzheimer ele vai ser diferente em cada pessoa, porque nós somos seres humanos únicos, nós somos seres humanos diferentes. Então a gente precisa primeiro conhecer da doença, depois conhecer da pessoa, para a gente saber o que é mais leve, o que não é mais leve para um que vai ser para o outro. Eu falo da terapia da boneca, funciona muito lá no lar, funciona muito lá no lar, com alguns idosos, com outros não. Outros ficam irritados. E agora, recentemente, a gente tá passando por uma situação com uma idosa que é triste ver ela naquela situação, onde ela tá chorando muito, ela tá tendo os momentos de gritos, mas mais difícil é ver a filha chorando. A filha vai duas vezes e a filha chora. A filha sente, automaticamente essa filha passa isso para a mãe sem perceber. E aí, aquele elo, aquela situação do cuidador é um desafio, porque a gente tem que acalentar aquela mãe e aquela filha. Então, eu falo que o Alzheimer, ele. Você precisa conhecer seu idoso para você dar qualidade de vida para ele. Você precisa entender aquilo que funciona para ele, para você dar qualidade de vida para ele. Porque muitas das vezes as pessoas acham que é birra, a crise do entardecer. As pessoas acham que uma crise, a agitação do entardecer, sem saber que eles podem passar por essa situação. Então, eu vejo muita queixa que fala, ai, vai chegar no final do dia, ela fica agitada, ela fica pirraçando, ela fica mexendo, ela fica. E você vê que é falta de conhecimento da crise do entardecer e de saber o que fazer para acalmar essa crise, acalmar essa situação. Então, eu falo que é muito desafiador, mas é muito gratificante quando você tem um idoso. O que eu danço, que você sempre comenta, ele é Alzheimer. Ele não lembra de mim, ele não sabe meu nome. Eu tenho que conquistar ele todos os dias. Então, eu tenho que sair de casa disposta a conquistá-lo todos os dias, para eu ter voz, para ele conseguir se exercitar comigo. Então, eu falo que você precisa. E não tem, gente, uma receita fixa, uma receita de bolo. É tentativa. Hoje não deu certo, você vai frustrar. Mas amanhã, o que você pode fazer diferente? O importante no Alzheimer é não desistir, é buscar conhecimento, buscar técnica, pedir Deus sabedoria e não desistir daquele idoso. E ir fazendo tentativas, porque eu tenho certeza que quando você tiver ali um eu te amo involuntário, um abraço, um choro, uma resposta de eu ouvi hoje do seu Alberto. Obrigada. Você me trouxe aqui para fora para respirar um ar. Isso é gratificante, gente. Isso vale todos os dias de frustração quando você está tentando. É verdade mesmo, gente. E olha só, a Ana falou desse idoso em específico, eu acho lindo, por quê?
ela entende as técnicas, mas ela também tem o pulo do gato, porque ela faz ele fazer atividade física sem ele perceber que está fazendo atividade física. Um sentar, um levantar, outro dia eu vi. Você levanta, ah, tá ruim sentado, vamos levantar. Ai, mas eu tô com a perna doendo, vamos sentar. E dança, levanta o braço e faz. Gente, é atividade física. Ele Não não precisa você dizer, vamos contar. gosta. Um, dois, três. Isso qualquer pessoa vai ficar cansada. Olha, ela usa uma forma lúdica da música, que a música é excelente para trabalhar o idoso com Alzheimer. Ela usa a dança para que ele pratique a atividade física. Olha isso. Isso é para qualquer pessoa? Não, meu bem, isso não é para qualquer Sabe pessoa. como que Para quem eu de já fato. consegui? Hum, Sabe como que eu já consegui com ele? Ele gosta de carinho, ele é carinhoso. E aí ele não queria fazer eu sentar e levantar de jeito nenhum, eu já tinha tentado tudo. Eu falei, ai, tô morrendo de saudade, queria tanto um abraço. Aí ele me abraçava e falava, ai, cansei, e sentava. Aí levantava de novo, ai, tô morrendo de saudade, queria um abraço. E eu consegui com um abraço. Então, é ter essas maldades, sabe? De conhecer seu idoso e não desistir. Eu podia falar, não, hoje ele não vai fazer, hoje eu não consigo. E por que não dar 30 abraços? É uma forma de você passar exatamente. carinho, passar amor ali e automaticamente fazer com que ele faça o exercício. E de fato, né? Tem dia que de fato, gente, você vai tentar tudo e não vai conseguir. Mas você tem que entender que tá tudo certo. Tá tudo certo. Não é uma receita, como a Ana falou, pronta e acabada. Não existe uma receita, ó, faz desse jeito que vai dar certo. Não. Hoje dá certo, amanhã pode não dar. Mas quando você tem essa percepção de entender que se não der certo, tá tudo bem, mas você fez tudo que você poderia fazer para conseguir e não desistir, é o diferencial. E cuidar de idoso com Alzheimer é isso, gente. É não desistir. Porque aquela vida precisa que você não desista para continuar a dinâmica, continuar existindo. Porque se você for se cansar para desistir, de fato, vai sofrer você, vai sofrer o idoso e vai sofrer todo o contexto. E você, a filha aí emocionada e chorosa, e de fato, gente, dói. Se Léo, o Alzheimer, até fiz um post, o Alzheimer dói? Dói. O Alzheimer dói na alma que não tem nenhum remédio que passe. A nossa alma fica destruída, mas a gente precisa dar um suspiro e falar assim: nossa, eu sei quem era ela, eu sei quem ela foi no passado. Ela pode não lembrar de mim e saber quem eu sou hoje, mas eu sei quem foi e sei quem é. Então, a maior prova de amor que eu posso dar, de retribuir para minha mãe tudo que ela fez, é cuidar com amor, carinho e empatia, entendendo essa doença e levá-la da melhor forma até a finitude. É sobre isso, tá? Ser humanizado, cuidar com amor, carinho e empatia para se tornar mais leve o cuidado e impactar vidas, né? E olha só, Ana, como é a adaptação de um idoso com Alzheimer quando chega na ILPI? Porque assim, eu conheço relatos de famílias que chegou naquela fase que de fato ninguém consegue ficar, nenhuma cuidadora fica na residência, o idoso mora sozinho e está insustentável porque ninguém aguenta. Então, aí procuram o Larisa Couto e lá você, quando você se apresenta, que a família leva e apresenta, que você conhece a realidade, nesse primeiro momento, o que é que você faz? Faz uma acolhida, um acolhimento. Então, assim, esse primeiro impacto que você tem ali, diz, nossa, chegou. Chegou um que, de fato, nós vamos precisar unir forças para conseguir. Primeiro, eu alinho expectativa com família e eu sou muito sincera, porque eu deixo bem claro que a gente está disposto a cuidar, a passar por isso juntos, ser extensão da casa, né, dos familiares, ser ali realmente uma extensão do lar desse idoso. Porém, realmente a entrada para o ILPI pode ser um gatilho para o avanço da doença. Então, eu sempre sou sincera, porque muitas das vezes aquele familiar espera que a gente faça aquilo que ele não conseguiu fazer. Ele espera um milagre que eles não conseguiram fazer. E por estar pagando, por estar ali numa ILPI com profissionais, eles esperam um milagre. Então eu deixo sempre alinhado isso. Eu acredito no Deus do impossível, eu acredito em Deus de milagres, porém isso não está no meu controle. Que a gente vai dar total carinho, total amor, total apoio, porém pode sim ser
um gatilho para o avanço da doença. Eu entendo também a dor de vocês de não estar dando conta. Então, eu sempre falo, sabe? Eu sou muito sincera. Os pontos que eu acredito ou não do colocar, o que pode prejudicar ou não, e vai depender do grau do Alzheimer, porque eu tenho idosos que já chegam totalmente sem contato, acamados. Então, esses idosos, a adaptação é tranquila para o idoso, porém para o familiar é dolorida. A gente teve uma idosa, Alzheimer precoce, começou com 50 e poucos anos, a família teve que esperar até os 60 para colocar. Chegou para a gente já numa situação sem contato, e o marido foi o que mais teve dificuldade de adaptação. Porque ele caçava hematoma, ele caçava maus tratos, ele caçava alguma coisa ali, e aí ele ia embora chorando. Ele muitas das vezes não aguentava conter as lágrimas, e era o que a gente tinha que acalentar ele. E a gente vai ter também o Alzheimer lá na fase inicial. Às vezes uma dificuldade ali de aceitação, que tem aquelas transições onde eu tenho consciência e ao mesmo tempo não tenho, fica assim, sabe? Onde a família fica na dúvida, achando que é pirraça e não consegue perceber os detalhes. E aí, muitas das vezes, o idoso que está naquela transição, que ele se fecha, então você tem que abordar com mais carinho, com mais amor. Já aquele idoso que está mais agressivo, a gente entender qual que é o período da agressividade, o que está desencadeando essa agressividade para a gente tentar evitar isso. Então, assim, a gente tem que ter técnicas e conhecimento para lidar com cada fase do Alzheimer, com cada idoso. Mas eu sempre alinho com a família essa perspectiva do que eles esperam de mim, porque se for algo que eu não consigo, eu falo, olha, não vai dar certo, porque o que você espera de mim eu não consigo fazer, porque isso é somente Deus. Então eu deixo sempre bem claro esse diálogo com a família. Para não frustrá-los, né? Exatamente. Como você falou, sabe? A família vai indo, mas parece que chega uma hora que, tipo assim, ela se desarma e diz: Eu não consigo mais. Eu preciso de alguém que faça aquilo que eu não consegui fazer. Mas mal sabe ela que ela já cuidou tanto e que não tem como voltar atrás. Ou seja, gente, amanhã o Alzheimer não vai estar melhor. Muito pelo contrário, vai estar pior. A fase já pode ter mudado de fase, vai estar numa fase de transição ali, vai avançar. O que nós podemos fazer através do cuidado humanizado e acolhedor é tornar mais leve esse avanço, essas dificuldades, porque Dr. Cleiton Titara entrou, gente, ele é excelente, ele é um dentista maravilhoso, também já fiz uma live com ele. E olha só, Ana, você entender, sabe, que aquele idoso precisa de você para continuar existindo, mas você também precisa entender que os seus limites tem hora que você não vai conseguir, principalmente como familiar. E eu tenho certeza que você sabe, a família, quando opta por esse momento, você sabe, é como se ele estivesse deixando ali o cristalzinho dele. Então, ali tem uma história, ali tem uma dor, e a família sabe que aquele idoso está desaparecendo. A pessoa vai perdendo suas referências, vai perdendo sua história. É como se tivesse realmente sendo apagada, vai indo, chega na finitude. É uma doença, olha, devastadora mesmo e muito triste em todo o contexto, porque não é só o idoso que adoece, a família adoece, destrói laços. Agora no meu Instagram, né, eu estou recebendo muitas famílias, cuidadoras familiares que têm uma dor em comum, a dor do cuidar, a dor do abandono, a dor da falta do reconhecimento, a dor da sobrecarga, a dor que teve que abdicar do trabalho, da família, da vida social para cuidar da sua mãe ou do seu pai. Então, assim, é uma doença que ela chega para abalar as estruturas familiares e, de fato, destruir laços que muitos idosos são, sim, abandonados pelos familiares porque não tem essa estrutura. Só que eu entendo, Ana, que a estrutura de uma família é uma base que não é construída agora na doença, deve ser uma base como você
mostra todos os dias para quem quiser ver através da sua família, sua filha, o seu marido, a sua filha. Eu digo, gente, uma adolescente como essa filha da Ana, hoje em dia, pode caçar com uma lupa, que dá para encontrar aí umas duas ou três. Os adolescentes de hoje praticam muito o idadismo, não tem paciência, mas a filha dela, assim, ela transcende a você, Ana, e você está sendo um excelente exemplo para com a sua filha também, pode ter certeza que Deus vai te retribuir tudo que você faz em dobro. Que Deus lhe abençoe. Eu acho lindo. Amém. Amém, amém, amém. E aí, gente, eu ia fazer essa pergunta, só que ela já respondeu, que é sobre como lidar com a agressividade e a confusão mental dos idosos com Alzheimer. Ela já explanou isso daí muito bem. E é sobre isso, olha só. Como a presença dos idosos com Alzheimer impacta a convivência dos demais idosos, tá? Você já falou dele na LPI, mas você acha que de uma certa forma, em algum horário, seja do lanche, do banho de sol, do banho, da alimentação, da comida, principalmente quando o idoso fica gritando nas madrugadas, impacta os outros idosos? Ou você não, tipo assim, não, eu sempre tenho um plano B. Quando o idoso começa a gritar na madrugada que vai incomodar o outro, a gente leva para o outro quarto que fica um pouco mais distante. O que é que você faz? Então, vamos lá. A gente, nos quartos, a gente coloca idosos que ficam mais agitados à noite juntos, justamente para isso. Ou idosos que não têm consciência com o que está mais agitado, que aí não vai incomodar. Mas os lúcidos, tranquilos, a gente sempre separa, tá? Isso vai impactar de várias formas. Vamos lá para o positivo. O Alzheimer na ILPI. Vamos começar sempre pro lado bom. Os Claro. idosos que têm consciência, eles se sentem úteis, eles têm utilidade, eles se sentem importantes, porque eles se sentem cuidando deles. Então, eles põem aquilo como uma responsabilidade e acaba ajudando esses idosos a consciente e deixando eles felizes por se sentirem útil ainda para cuidar, para estar ali. Então, a gente vê muito isso. Esses dias eu levo eles no supermercado, né? E aí eu tava levando uma idosinha com Alzheimer. Aí eu chamei uma idosa consciente, eu falei, Marta, tô indo no supermercado com a dona Naí, vou precisar de ajuda, você me ajuda? Porque eu tenho que fazer a compra e tenho que olhar a Naí. Ela, claro, você tem que ver que bonitinha ela ajudando a tirar do carro, a pôr o cinto. A Naí corria para um lado, eu quase com o outro, ela ia lá e buscava a Naí. Você vê o cuidado ali. E para ela é muito importante porque ela se sente útil. Ela se sente importante naquele cuidado. Então eu vejo uma evolução desses pacientes. Já para os pacientes que ficam mais agitados, mais agressivos, quando fica agitado só de andar, até que não incomoda tanto. Mas quando fica no eu tenho um idoso lá que tem mania de bater Na na, parede, na na, na, porta. na cama. E aí o som vai incomodar aqueles que não gostam. Então a gente tem duas salas, a gente tende a separar. Não quer dizer que sempre funciona. Igual essa idosa na transição agora que tá gritando um pouco mais, ela incomoda eles. E aí a gente tenta ver o que que tá acontecendo. O que que eu faço? Ela tá gritando, eu olho lá, eu ponho ela para andar um pouquinho. E aí eu percebo que é dor do corpo. Por mais que a gente faça as mudanças de decúbito de duas horas, você vê que é um incômodo ali, ou quero sair daqui. E quando a gente faz, isso dá uma aliviada. Então, assim, a gente vai tentando, né, de todas as formas para agradar a todos eles. Mas a gente sabe que tem com os idosos conscientes que eles são mais difíceis do que o idoso com Alzheimer. Por quê? Ele tem uma recusa ali da doença, ele tem uma não aceitação da doença, então qualquer coisa que fizer ele fica nervoso, ele quer do jeito dele. Então, eu falo que é uma adaptação geral, sabe? Nem sempre é o Alzheimer que incomoda, nem sempre é o Alzheimer que vai dar problema. Muitas das vezes aquele idoso consciente que não aceita estar num lar, ele vai dar mais trabalho do que o idoso com Alzheimer. É verdade, Ana. Você falou no ponto principal agora. Nossa, é muito idoso que de fato não aceita, gente. Eu costumo falar assim, olha, não deve ser fácil. Você ficou ali 80, 85 anos, 83 anos, 70 anos, 75 na sua casa. Quando você cresceu com as suas coisas, com a sua família, fazendo do seu jeito, da sua forma, e de repente, pã,
Você sai daquele ambiente e vai para um outro ambiente para conviver com outras pessoas. Cileu dos Santos, imagina! O impacto é enorme. Imagina uma pessoa idosa que já tem ali a sua sensibilidade, que já viveu tanto na vida que para ele aquilo é como se fosse, vamos dizer assim, tirar um pedaço dele. Só que aí todo esse acolhimento, esse cuidado é importante, porque trabalha a parte dele também entender que é uma forma dele ser cuidado. A família colocou ali também como uma forma de evitar um acidente doméstico, evitar que ele adoeça e esteja sozinho. Então, assim, trabalhar esse lado faz toda a diferença. Por isso por isso a importância da equipe multiprofissional num lar desse para poder, de fato, acolher o idoso no contexto geral. E isso faz toda a diferença, não é verdade, Ana? O doutor Marco falou aqui. O bom cuidador trabalha menos, porque o idoso se mantém bem e complica menos. Sem dúvida, o cuidador que tem conhecimento técnico e capacidade para cuidar do idoso, ele vai trabalhar muito menos. Primeiro, porque ele sabe o que ele está fazendo, então é leve. Ele sabe o que o idoso está passando, então é leve. E ele, sem dúvida, faz aquilo com amor. Então, aquela exaustão, aquele cansaço excessivo, aquela dificuldade ali vai ser mais leve, sem dúvida ele vai trabalhar menos. Oh, Excelente frase. prova disso, tá, doutor? É tanto que eu com a minha colega, às vezes eu falo, você tá no mesmo plantão que eu? Sai, meu plantão foi assim. Aí quando eu chego que eu vou passar o meu, ela disse, sério? Eu digo, foi. Então, assim, quando a gente entende, quando a gente sabe exatamente o que fazer, por isso que eu falo, é possível ser leve, mas tem muita gente que vive assim no turbilhão, direto no furacão, que não acredita mais que pode ser leve, porque não se dá a possibilidade que, de fato, parar um pouquinho e aprender sobre. Mas é possível ser leve, gente. Eles vão sim ter uma forma que você vai direcionar que vai mudar aquele contexto. Eu E isso é vivi fundamental. isso, eu vivi isso recente com a minha avó. Minha avó tem 99 anos. E minha mãe, todo mundo cuida. E o banho, pra minha tia, é a coisa mais absurda. Nossa, é cansaço exaustivo, não dá pra dar banho na mamãe e tal, não sei o quê. Eu fui dar banho, gente, foi tão tranquilo dar banho na minha avó, mas tão tranquilo, que aí eu falei, não, não faz sentido. A pessoa. Você vê que é falta de conhecimento, também é falta de aceitação das condições da mãe, mas uma coisa que para minha tia é muito pesado. E eu não tiro esse peso dela, porque cada um faz com que o sentimento receba aquilo de uma forma, mas para mim foi tão leve por fazer por amor, por estar acostumada, por ter conhecimento e ter experiências de inúmeros idosos difíceis de tomar banho, para mim foi tão leve, mas para ela a percepção é totalmente diferente, para ela é bem pesada. É bem pesado. A depender do contexto, eu falo sempre, gente, a hora do banho é o mais desafiador. Por quê? O idoso com Alzheimer, ele sente dor, ele sente medo, e aí já vai a cuidadora enfia o idoso debaixo daquele chuveiro desse tamanho. Gente, é um pânico para o idoso que o que ele vai fazer é gritar. Ele vai gritar tanto e vai surtar tanto, se espernear e bater, que aquele banho realmente é um campo de batalha que a cuidadora já fica pensando todos os dias. Mas se ela não mudar a técnica da abordagem e da preparação do ambiente, do banho, ela vai viver esse desafio aí cotidianamente. Isso é fato. E entender também, o banho é algo tão desafiador, eu acho que para a maioria dos cuidadores, porque o idoso ele tem sentimentos e esses sentimentos dele vai ser demonstrado pelo corpo. Então ele tem raiva, ele vai ter todo aquele desenho, como que chama aquele desenho? Des- é... Ai, gente, esqueci. Eu assisti muito, porque ele fala muito de mentalidade. Ah, vou lembrar. Hum. Que fala sobre os sentimentos. E é tão interessante porque o idoso ali ele tá com medo. A pessoa, quando vai tirar a roupa, o que que vem na cabeça dele? Assédio. Ele acha que tá indo ser assediado, tá tirando, principalmente pro idoso, que essa nudez ainda é muito enraizada. Né? Hoje em dia, você vai vendo que essa nudez ela vai ficando mais leve. Mas antigamente a esposa não trocava de roupa na frente do marido.
Eles têm Então, muito pudor, e aí, pudor que, olha, tirar essa roupa, isso vai. É divertidamente o desenho, lembrei. Que fala das emoções. E os aham, idosos têm todas aquelas emoções: a ansiedade, a raiva, a tristeza, a alegria. Então, a gente vai passar por essas fases. É até um assunto legal de abordar. E aí, o que, que a gente já fez? O idoso, ele não sabe que aquilo é um banho. Então, você vai tentar tirar a roupa e é muito desafiador. Muitas das vezes você não vai conseguir. A gente já teve idoso que a gente tentou de todas as formas, era agressão, era gritaria. E que a melhor forma para não ser estressante o banho para aquele idoso era colocando ele debaixo do chuveiro com roupa. Então, assim, até a gente conseguir entender que para essa idosa funcionaria assim, foram várias tentativas frustrantes, várias tentativas sem sucesso. Mas tem idoso, se você põe para ir no banheiro, ele já associa que ele vai fazer xixi, você tira a roupa ali, fica mais fácil. E você sempre mostrando as coisas, eu falo, dá uma buchinha, dá o sabonete, dá o shampoo para ele entender ali que aquilo é um banho. Então, assim, não tem receita de bolo, mas é tentativa. Vai tentando deixar isso mais leve, sentar no vaso, e aí a pessoa entender, pegar um pouquinho da mangueirinha ali, ó, da água, e põe na mão para entender. É você entender seu idoso e tentar abordar isso da melhor forma possível. Mas não simplesmente no automático querer tirar a roupa, querer tacar debaixo do chuveiro, porque realmente vai ser mais frustrante ainda. é. E eu costumo dizer também, Ana, que tem dias e dias. Vai ter dias que realmente você não vai conseguir dar banho, então tá tudo certo. Se não tem ali, vamos se dizer, eu sempre falo, se é cocô, é inegociável, tá? Mas se aquele idoso tomou banho ontem, trocou a roupa ontem e hoje, de fato, não tá com cocô, você não conseguiu dar o banho, não fica também frustrado. Não fica com raiva, não fica indignado. Não, tá tudo certo. Quando for amanhã, você consegue. Então, essa importância de você ter essa sensibilidade também faz com que as coisas, de fato, elas caminhem por um lado mais leve. Eu prezo tanto pela leveza que eu sempre falo, gente, a forma mais fácil de se fazer é tornar leve. Então, vamos fazer o que precisa ser feito, mas sem agressão, sem irritabilidade, de forma mais leve possível. Que seja com a música, que seja. Eu uso muito, Ana, aquele sabonetezinho colorido, sabe? Com esponja, com bucha, aí eu já faço um monte de espuma, aí eu vou mostrando, olha que lindo, olha aqui essa nuvem que veio parar na sua mão. E aí eu coloco uma música e vou fazendo perguntas para forçar a pessoa a ir em algum lugar, buscar, nem que seja um sim ou não. E aí você vai lavando e quando dá fé o banho acabou. Mas amanhã posso ser que eu não consiga e tá tudo certo. E só tem mais duas perguntinhas para a gente finalizar. Olha só. Quais as atividades ou terapias têm trazido mais benefício para os moradores com Alzheimer? Você poderia citar aí duas ou três que de fato você diz, não, essa daqui realmente é a que mais engaja, é terapia em conjunto? É joguinho em conjunto? O que é que vocês usam? Você tem uma terapeuta específica para essa situação? Vamos lá. A gente usa muito a terapia da boneca, a musicoterapia e a caminhada ao ar livre. Eu acho que eles sentem liberdade. Então, levar para caminhar, para eles, muitas das vezes, principalmente na agitação próximo ali do entardecer, eles querem algo, aquilo ali vem e é libertador quando você sai para caminhar ao ar livre. Ele se sente livre e muitas das vezes esquece. Eu falo que eu entro muito na crise ali, na situação. Porque às vezes uma idosa, a dona Mercedes, que sempre ora, às vezes ela fica, eu preciso buscar minha filha na escola, eu preciso sair daqui. E se você não faz nada, a tendência daquela crise aumentar é muito maior. Então tem as terapias sim, mas dias e horários marcados que nem sempre é o horário que eles precisam. Então por isso que a gente precisa ter conhecimento e técnica para saber agir sem depender de um outro. Então tá ali querendo sair agitado, portão, a gente pega e dá uma volta, vai chegar na esquina, a pessoa liberou aquele sentimento que ela tava e vai esquecer e vai querer voltar, eu preciso voltar para minha casa. E isso acontece com frequência. Então, alguns idosos, a terapia da boneca super funciona, outros a caminhada, outros a pintura. Então, assim, tem várias. E a música. Eu tenho uma idosa que ela acalma muito com a música, porque ela começa a dançar, ela lembra.
Então não tem o máximo, o que é mais para todos os idosos geral. Cada idoso é uma forma diferente de lidar com essas crises. É isso mesmo. A minha mãe, ela quando chega assim, por volta já de entre 2 e 3 horas, quando ela não dorme à tarde, aí ela começa a querer ir para casa. E às vezes eu tento de tudo, principalmente minha mãe é muito comilona, Ana. Ela ama lanchar, tudo que você oferta para ela, ela come. Aí eu, mãe, vamos fazer o lanche da tarde? Ela, o quê? Gente, a fisionomia muda. Que você olha para a pessoa e fala, gente, não é ela que tá ali. E aí, se você não fizer uma abordagem de acolhimento, entendendo, chamando, direcionando, nossa, fica insustentável. Mãe, vamos lanchar. E preparava o lanche, ela ia, suco com biscoito, com bolo, chá, não interessa. Aí depois ela, vamos para casa. E eu já tinha tentado tudo, que aí eu pegava ela de fato, tá bom, vamos, vou levar a senhora para casa aí. Como lá é sítio, a gente descia e subia, passava na antiga casa dela, que não existe mais, aí e ela, a minha casa. Aí eu dizia, elas, eu tu não sabe onde é a minha casa? Eu sei onde que é, a senhora vai me levar, né? Enfim. Ia, quando a gente voltava, que ela avistava a casa, ah, tá ali a minha casa, eu não falei? Eu digo, não, pois vamos para casa. E é fácil fazer isso? Não. É todo mundo que tem um entendimento? Não. Porque é mais fácil para as pessoas que não entendem dizer, mas a senhora está em casa, mas aqui é a sua casa, mas eu já falei que está em casa. E aí vai repetindo 50, 30 vezes e isso vai causando uma irritabilidade no idoso. Por quê? Ele não sabe. E ele vai dizer, ele vai achar que você está chamando ele de caduco, que ele está doido, que ele é mentiroso. E então isso vai deixar ele irritado e agressivo, gente. Entenda, a mente dele apagou, ali não existe lembrança, não existe isso dele lembrar. E tentar trazer o idoso para a realidade também é algo que não desejo que vocês façam nunca, porque não vai adiantar e ele vai ficar com raiva de você, vai agredir você, vai cuspir em você, e é sobre isso. E uma Então, a coisa que melhor você forma. falou que é muito interessante, que sua mãe gosta de comer, é uma pauta, a gente tomar muito cuidado com a cafeína, o excesso de cafeína. Muitas das vezes, como eles não lembram, eles querem um cafezinho o tempo inteiro. E se a gente der muita cafeína, a gente vai aumentar a agitação, vai ter dificuldade de dormir. Então, muitas das vezes é aquele, é só um cafezinho, é só um bolinho, é só um docinho, são tudo que inflama. E o Alzheimer nada mais é do que Porque inflamação. Então, se a gente vai dando isso em excesso ao longo do dia, ele vai ter mais agitação. Então, mais uma vez, a importância da gente ter conhecimento, ter técnica, ter capacidade para cuidar de um idoso. Porque, é só um cafezinho. É só um cafezinho. Eu tenho uma idosa na casa de repouso que deixa é só um cafezinho que ela lembra o dia inteiro. E o excesso de cafeína vai lá nas alturas. Vai dormir à noite? Vai não. Vai ficar mais agitado durante o dia? Vai ficar mais agitado durante o dia. Então, por isso também da gente saber que o quão a alimentação é importante no Alzheimer, justamente para a gente não ficar com dó quando o idoso falar, não comi nada, então toma mais um cafezinho aqui, toma mais um pedacinho de bolo. E a gente saber que precisa regrar essa alimentação. Então, isso é muito importante também. a, na minha especialização, eu tenho um módulo que é só sobre a higiene do sono. E esse ponto que você falou é importante. Eu falo sobre as alimentações que a gente deve evitar e também o que devemos evitar, principalmente após as 15 horas da tarde, né? Com relação ao ambiente, barulho, som barulhento, justamente produtos, chás, por exemplo, como mate, café, Coca-Cola, essas coisas que vai deixar o idoso mais hiperativo. Devemos retirar sim. E a higiene do sono é um contexto. Não adianta eu sou cuidadora da noite e fazer a higiene do sono à noite, não vai funcionar. É um programa que você faz para aplicar em toda a vivência do dia a dia, da rotina daquele idoso, para que possa, de fato, fazer efeito, você conseguir ali fazer com que ele descanse na hora que tem que descansar, faça atividade na hora que tem que fazer atividade. É fácil? Não, não é, mas é possível. Então, é fazer o que precisa ser feito que você vai conseguir ter êxito. E olha só, a últimazinha pergunta, para a gente responder alguma dúvida aí. O que você acredita que ainda precisa melhorar nas ILPIs, Ana? De forma geral, assim, geralzão. Que você fala assim, nossa, eu poderia ainda melhorar muito nisso. Eu digo assim, para você tirar da sua lição mesmo.
É um contexto com o familiar, é um contexto com as colaboradoras. As colaboradoras, de fato, precisam entender ali sobre Alzheimer na hora que são contratadas. Ou você, às vezes, coloca alguém que é lindo, maravilhoso e diz que sabe, não sabe. Você fala, não, isso aqui eu já aprendi e não vou contratar dessa forma. Nesse contexto geral, o que é que você acha que pode melhorar? É, eu vou te voltar essa resposta com uma pergunta. O que Sim, você acha que é maior desafio hoje? Falta de técnica ou cuidado com falta as de pegadeiras. Não, sim, falta de técnica ou falta de preparo emocional? Falta do preparo emocional, Ana. Por Exatamente. quê? Porque se nós não. Olha, a técnica é aprendível. Se a pessoa não consegue dar um banho com a técnica certa, não consegue acolher, fazer dormir, você vai lá, ensina, 2, 3 dias ela já tá primeira, mas o emocional, quando ela bate de frente, quando ela não aceita, quando ela acha que é birra, quando ela vai de uma resposta grossa, que às vezes é automaticamente, por quê? Porque ela não sabe lidar com o emocional, fica insustentável. Fica insustentável. E, e aí é a minha resposta. Trabalhar mais o emocional da equipe. Hoje eu já faço isso, mas sem dúvida a gente ver cada vez mais as pessoas com depressão, as pessoas afastando do trabalho por problemas emocionais, por traumas da infância, por traumas que passaram lá atrás e que não souberam assimilar e que hoje reflete na vida nossa. Então, sem dúvida, é algo que eu vejo a necessidade de sempre estar buscando esse emocional. E por isso que no meu curso eu trabalho isso também, porque vai muito além de técnica. E você vai ver eu sempre falando do autocuidado, de eu fazendo atividade física, de eu cuidando do meu rosto, de eu cuidando do meu corpo, tentando emagrecer, melhorando. Eu perdi 12 quilos ano passado e estou em busca aí de cada vez perder mais. E a importância da gente se cuidar para cuidar do outro. Então, sem dúvida, eu acho que o que mais precisa para para evolução, para melhorar cada vez mais é essa saúde emocional. Não só minha, porque eu acho que para eu ter uma equipe alinhada, eu preciso ter uma saúde emocional e por isso eu treino todos os dias, tanto mentalidades, tudo isso, faço atividade física, tenho o meu momento, minha conexão com Deus. E vocês vão ver sempre, eu sigo um ritual ali muito certinho de espiritualidade, conexão com Deus, atividade física, de autoconhecimento, porque eu preciso me evoluir para eu conseguir evoluir minhas meninas. Então, qualquer empresa, qualquer equipe, o líder ele precisa estar em constante estudo, em constante evolução, em constante disponibilidade de ser fora da caixinha. E os que estão abaixo desse líder, que quiserem ser diferentes e conquistar grandes coisas, que ele sugue tudo que esse líder que está buscando tem a oferecer. Eu tenho das minhas meninas lá, meninas que me mandam mensagem de dificuldades que estão tendo pessoais e falando, o que que você acha que eu falaria e fazia, o que que é, e eu vou instruindo. Já tem outras meninas que acham que é besteira, são meninas que provavelmente vão ter mais dificuldade para evolução até identificar. Então, sem dúvida, a evolução é uma decisão e uma ação do ser humano. Então, eu sou exemplo. Eu tenho que te puxar, mas você decide ser puxado e o mais importante, decide agir. Porque não adianta a gente só decidir. A gente tem que decidir e agir todos os dias, todos os dias, todos os dias. Eu tô numa campanha lá na casa de repouso agora que todo mundo tem que emagrecer. Que eu tô emagrecendo, vai todo mundo fazer dieta. E essas meninas estão tudo emagrecendo, estão tudo fazendo dieta. Fica mandando mensagem. Ana, o que, que você comeria aqui? O que, que você comeria nisso? E é legal ver que elas estão buscando essa evolução, elas estão buscando essa melhoria. E sem dúvida, eu ser exemplo para elas, para mim é muito importante, mas eu tenho certeza que eu preciso evoluir muito mais, melhorar ainda mais, para ter capacidade de conhecimento para ajudar a transformar literalmente a vida delas. Nossa, é sobre isso, gente. Olha isso. Eu sempre falo, sabe, Ana? Se eu não tiver bem, como é que eu vou cuidar do outro bem? Então, eu também tenho a minha rotina, ensino as cuidadoras a terem a rotina dela. Você entra no plantão, deixa a sua vidinha
ali vai viver o plantão. O que é que aquele ambiente vai precisar de você ali? Você vai dar tudo que você preparou para dar para aquele idoso, para que ele se alimente, que ele tome banho, que ele tome medicação, que ele do bem, que ele tenha leveza, que fique tranquilo. Esse é o seu papel, a sua atribuição enquanto profissional especialista em Alzheimer. Ali você vai ver turbilhões, você vai viver dificuldades que, se você não tiver uma estrutura boa, você vai dizer: amanhã eu não vou mais, eu vou embora. Eu não tenho por que estar passando por isso. Eu não Eu mereço. mereço, eu não mereço, eu mereço coisa melhor. Eu estudei tanto para passar por isso. É por isso que você estudou muito. Então, Ana, eu digo sempre: saiu do plantão, passou o seu atendimento em ordem, fica também em off, deixa o plantão lá e pega a sua vida de volta e vai se cuidar. Vai, faz uma rotina para você, vai no shopping, vai passear, vai comer fora, fazer caminhada, fazer terapia, fazer uma caminhada, ficar mesmo deitada de perna para o ar, ler um livro, é a sua vida. Não aceite ficar com o celular ali, a colega lá no plantão mandando mensagem, já tá assim: ah, consegui isso. Ah, não, não, o plantão é dela, ela vai resolver lá junto com a família dela. Por quê? Isso é uma forma de sugar a nossa energia que nós estamos ali para recuperar. Você vai se sobrecarregar, você vai ficar nervosa, estressada, vai estressar o seu cônjuge, sua família com problemas do trabalho que deveria estar lá, você trouxe para dentro de casa. Então, isso é autocuidado, é você se cuidar do seu emocional, na certeza de que você fez o seu melhor enquanto você estava lá, mas agora outras pessoas precisam de você. Você precisa de você. E eu bato muito nessa tecla, porque se você não souber administrar, você não vai sair do plantão nunca. A outra colega vai virar um vício, tá sempre te mandando mensagem de dificuldade. O filho na madrugada teve algo, vai mandar mensagem para você. Não, não é assim que funciona. Tudo tem que ser muito bem alinhado nessa hora para que você também não adoeça. Que você cuide com leveza, e é sobre isso. E aí, Ana, tem alguma pergunta aí? Oh, vamos deixar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém aí tem alguma dúvida? Eu acho que a live foi tão incrível, tão sensacional, que eu acho que a gente Ana, foi tão abordou, rico. A gente abordou abordou tudo. coisa. Eu tô vendo E ainda, e ainda tinha assunto para mais um tanto desse, né? sem Mas a gente entende que a gente dúvida. tem que parar, É, descansar, cuidar dos nossos, e também as pessoas precisam descansar. Mas olha, foi riquíssima. Que live maravilhosa. eu, você vê a Tiane, né? Eu cuido da minha mãe. É muito difícil, muitas vezes choro escondida, me identifiquei. Você falou tudo. É tão interessante a gente olhar para esse cuidador familiar, né, que tem esse peso. Olha, no início pensava que era birra, e a gente vai trazendo tranquilidade para esse familiar, né? Porque ele, por não buscar muitas das vezes esse conhecimento técnico, ele tem aquela vivência que eu não desmereço nunca. Eu acho que um familiar, ele conhece muito mais o seu idoso do que qualquer outro cuidador, mas é importante a gente buscar essa técnica, importante a gente conhecer mais sobre a doença para que seja mais leve. Então, e quando a gente aborda isso, as pessoas identificam, elas percebem que não é com elas, não é delas, elas olham para aquilo como realmente algo que é da doença e que é só falta realmente de conhecimento. E o quão é importante a gente conhecer sobre a doença. Vai pegar um idoso, conhece a doença, conhece o Alzheimer, mas conhece também o estágio que esse idoso tá. Busque aquilo que ele gosta. Busca aquilo que ele ama fazer, busca aquilo que sempre trouxe paz para ele. A família não sabe, nunca teve. Busca em fotografia. Tenta trazer essa memória na fotografia. Na fotografia você vai achar algo ali que ele gostava, algo que você pode pegar de gatilho, até mesmo as fotos, né, para ele ver ali. E a gente tentar, o idoso gosta de carro, põe Fórmula 1, o idoso gosta de futebol, vamos ver futebol. A idosa gostava de música, vão pôr música, de culinária, vão pôr coisa de culinária. Muitas vezes você vai achar que ele está ali sem entender nada, mas aquilo está trazendo uma emoção diferente. Eu tive uma experiência que eu levei cão terapias lá no lar, uma idosinha com Alzheimer, ela não estava tendo reação nenhuma. Na hora que ela encostou no cachorrinho peludo, ela deu um sorrisinho, eu falei, já valeu a pena. Já valeu a pena, porque isso trouxe um sorriso, trouxe um amor, trouxe uma paz. Então, é tentar.
É você sair fora da caixinha, é pegar um animal, é trazer, é uma música, é trazer, é um colorir. E a gente buscando transformar a vida desse idoso. E sem dúvida, com técnicas, com capacidade, com conhecimento, a gente consegue sim fazer que o Alzheimer seja mais leve. O Alzheimer não precisa ser pesado, o Alzheimer não precisa ser difícil. O Alzheimer pode ser de uma forma mais tranquila, mais leve, com conhecimento, com capacidade, com técnicas sobre as doenças, sobre os graus e o que ser feito. Mas, além de tudo, a gente ter ciência que a gente precisa olhar para a gente antes de olhar para o outro, que a gente precisa estar bem com a gente mesmo antes de cuidar do outro, porque se eu não me amo, se eu não me cuido, se eu não tenho condições de me cuidar, gente, eu jamais vou conseguir transformar a vida do outro. Então, cuidem do emocional de vocês, cuidem da saúde de vocês, cuidem da espiritualidade de vocês. E eu não falo de religião, porque religião não salva ninguém, mas a sua conexão com Deus, a sua conexão com aquilo que você acredita. Então, esteja sempre evoluindo, sempre entendendo que nunca é pelo outro, é sempre sobre a gente. E o outro só faz com a gente aquilo que a gente permite. Então, a gente aprender a falar não, a gente aprender a se posicionar perante um plantão, perante uma equipe, perante uma família. E quando a gente tem conhecimento, a gente consegue se posicionar. Quando a gente não tem o conhecimento, a gente é ofendido. Você acha que a pessoa está te atacando. Então, busquem conhecimento, busquem saber se posicionar com provas, né? Eu tô me posicionando porque eu tenho certeza do que eu tô falando, porque eu estudei por causa disso, disso, daquilo. E seja humilde para reconhecer quando você errar. Porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, eu erro. A Cileuda erra, vocês vão errar, vocês vão falhar, assim como nós falhamos. Mas que a gente seja humilde o suficiente para reconhecer os nossos erros, reconhecer nossas falhas e buscar mudar. Porque errar por errar, vamos ser só medíocres. Mas errar e aprender com erro, sem dúvida, vamos evoluir. E aí sim a gente consegue transformar não só a nossa vida, como a vida de todo mundo que a gente cuida. Que mensagem linda, gente. Vocês absorveram tudo que a Ana falou aí, que coisa mais linda. Vocês já ganharam a noite hoje por conta dessa mensagem, né, gente? A nossa espiritualidade deve estar em dia, sim. E eu falo sempre que quem não se posiciona é posicionado. As pessoas te colocam onde elas querem quando você não sabe o que você quer. Quando você não sabe o caminho que seguir, qualquer caminho que te guiarem vai ser bom, porque você não sabe onde você quer ir, não sabe o caminho seguir. Então, isso depende de você, da sua vontade, do seu desejo, da sua decisão, da sua prática cotidiana, tá? Eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui, ó. A Tiane colocou, é a pura verdade, dói na alma, dói na alma. É onde a nossa alma dói. A nossa alma grita de um jeito que você diz, Jesus, me ajuda. Só Deus mesmo para dar o conforto, né? O doutor Titara colocou boa noite, gratidão. Ele tinha colocado uma mensagem aqui que eu não sei se eu vou achar. A do Marcos, você já leu. Gente, quanta gente entrou na live. Olha só, muito obrigada pelo carinho de vocês, tá? Muito obrigada mesmo. Foi assim, olha só, a maior dificuldade da Tiana é o banho. É desafiador, gente, o banho. E a medicação também, quando eles começam a cuspir. Precisa de toda uma técnica para que você se certifique de que o idoso tomou a medicação que precisa ser tomada. Isso é técnica que você vai aprender lá na especialização. Ele tem vergonha de ficar nua na frente de alguém. Gente, eles sempre vão ter vergonha. Por isso, ó, sempre, por favor, com licença. Ó, vamos lá, eu vou colocar aqui a mão, com licença, tá? É sempre desse jeito. Tem gente que já chega arrancando a roupa do idoso, gente. Ele vai soltar mesmo. Eles amam as músicas. Nossa, a minha idosa, ela ama música. Ela agora está impressionada no Ilvolo, que é um trio de cantores aí de outro país aí que eu não sei nem qual é, mas ela ama. O doutor Pitara colocou, a música transforma o ambiente. Eu sempre uso, ele sempre usa mesmo, eu assisto os vídeos dele atendendo. Eu sempre uso a música em alguns casos antes de atender. Ele até toca violão, gente, para as pacientes dele, a coisa mais linda. Eu cito todo esse povo aí que faz essa transformação na nossa vida que nós aprendemos, na vida dos idosos, na vida das famílias. E é sobre isso, né? A minha mãe não gosta muito de café, graças a Deus, a minha mãe não toma. Ela toma chá. Muito obrigada, gente, aos comentários de vocês. Dúvidas, acho que não teve tanto. Minha irmã tá aqui assistindo, que coisa boa.
A minha irmã tá tão evoluída, sabe, Ana? Depois que eu tô trabalhando mais esse lado emocional, juntamente com o Danile, nas lives, ela tá aprendendo tanto que ela diz: Nossa, como é bom ter uma rede de apoio, como é bom ter um grupo, como é bom ter pessoas falando a nossa linguagem. Porque tem gente que fala: Ah, fulano é sempre azeda. Você não conhece a realidade da pessoa. Você não carrega o fardo que ela carrega. Nós que cuidamos de idosos, principalmente com Alzheimer, nós sabemos a dor que a pessoa sente na alma porque nós convivemos diariamente, cotidianamente. Então não julga o outro sem saber o fardo que ela está carregando, sem saber a dor que ela está vivendo, sem saber os desafios diários que ela passa cotidianamente ao cuidar da sua mãe com Alzheimer que está ali desaparecendo. Então vamos praticar mais a empatia, o cuidado, o zelo, um abraço, gente, um abraço cura. Você parar um pouco e ouvir aquela pessoa e direcionar também cura. E hoje a rede social nos possibilita isso. Então vamos ser seres humanos que abraçamos o outro, sabe? No afago ali você pode curar uma dor que a pessoa vai ser grata eternamente. Então, a todos, olha só, eu nem vou pedir para a Ana dar uma mensagem linda, maravilhosa, vou pedir para ela se despedir, né? E muito obrigada a todos. Meninas, eu tenho um problema de lidar com a filha da minha idosa. Ela já passa no, no psicólogo, mas mesmo assim, ela não aceita a situação da mãe. Mesmo eu falando, ela não aceita. O que eu faço? E ai, Vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender que a gente só consegue a mudança do outro desde que ele queira, ele decida e haja. Então, a gente vai ter que ensinar essas pessoas com exemplo. Quanto mais você falar, quanto mais você atacar, mais você vai afastar essa filha de você. Você vai ter que mostrar, ter sabedoria que a forma que você faz, a forma que você fala, isso sim é real. E aí, pelo seu exemplo, você vai conseguir mudar ela. Uma pessoa que ela faz terapia e ela não está evoluindo, ela não está mudando, é porque ela não quer essa mudança. Ela prefere colocar aquela situação como culpa dos seus problemas. Ela não tem coragem de olhar para dentro dela e curar ela. Então, é muito mais fácil ela colocar essa culpa como a responsabilidade dos problemas dela. Então, muitas das vezes, não é nem sobre a aceitação da doença, é sobre a pessoa não ter coragem de olhar para dentro dela e ver que ela precisa evoluir. E como que a gente vai fazer isso? Dando exemplo. Dando exemplo daquilo que a gente quer ensinar. Aquilo que você precisa que ela mude, você vai ter que ser esse exemplo. E a forma que você faz tem que mostrar para ela sem você estar querendo. Tá vendo? É assim que faz. Tá vendo? É assim. Porque quanto mais sem você bater de julgamento. frente, mais você vai afastar. Faça e deixa ela pensar. Põe sempre a pessoa para refletir. Olha, fulano, você viu a forma que eu fiz? Parece que deu certo, né? O que que você acha? Põe a pessoa para refletir e vai ter que ser uma decisão e ação dessa filha. E você pode ter certeza que não Nossa, é para te atacar, você pode ter certeza que não é para te ofender, você pode ter certeza que não é para piorar a sua vida. E sim, são sentimentos que tem dentro dela que ela não quer trabalhar, então é muito mais fácil ela culpar. olha que linda aí, Ana. A Tiane colocou: o melhor momento do dia hoje foi ouvir vocês duas. Valeu muito a pena. Gente, é sobre isso. Impacte a vida do outro de forma positiva, sabe? Uma palavra, aqui foi uma conversa leve, uma troca de experiências e vivências que eu tenho certeza que agregou muito na vida de vocês, assim como agregou na minha, tá? Eu não sei tudo, eu vivo em constante aprendizado e eu amo aprender com as colegas aqui no Instagram. Nossa, Ana, você é uma fonte de água cristalina. Sempre tem coisas boas saindo de você para ensinar, para transformar, para acolher. E que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que coisa mais maravilhosa. Então, eu quero que você se despeça com elas aí, com uma mensagem diretamente para o coração de cada um aí que está vivendo suas dores. Nós não sabemos as dores de todo mundo, mas nós entendemos que você tem sim as dores. Mas não é o fim. Alzheimer não é o fim, tá? É o início de uma nova vida e precisa de nós ali cuidando. Gente, eu quero agradecer, primeiramente, a Deus por essa oportunidade, por estar aqui, podendo passar conhecimento.
Eu quero te agradecer pelo convite. Sem dúvida, foi muito especial para mim. Eu admiro o seu trabalho, eu admiro a sua capacidade, a sua força, a sua disposição de estar sempre ajudando o próximo e de mostrando que o Alzheimer não é o fim, que ele pode ser realmente o começo ali de uma transformação de aprendizado para todas as pessoas. Para vocês que estão nos assistindo, eu quero agradecer muito o tempo que vocês estiveram aqui. São pessoas, sem dúvida, que estão dispostas a evoluir, são pessoas que estão dispostas a fazer diferente para estar aqui numa segunda-feira, às 19 horas, pós-trabalho, aprendendo e buscando conhecimento, sem dúvida, é muito gratificante, tá? Gente, eu fico à disposição para ajudar vocês no que for preciso, eu fico à disposição para responder qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês estejam passando com dificuldade. Eu não sei tudo. Eu estou num processo de aprendizagem, de evolução eterna. Nós nunca seremos perfeitos como Jesus. A gente sempre vai estar em busca de conhecimento. O que eu não souber, eu, junto com vocês, eu auxilio vocês aí da gente entender, solucionar esse problema. E o que eu souber vai ser um prazer estar compartilhando com todos vocês o meu conhecimento. Ó, um beijo. E é isso, gente. Olha só, a Ana, ela forma cuidadores, tá? Você que é profissional, que quer ingressar cuidando de idosos de forma leve e assertiva, do amplo, do todo, busca, ela tem curso de formar cuidadores. Quem você é? Um filho, uma filha que não está mais conseguindo dar conta, morar em BH, gente, vai lá no Larisa Couto conhecer, tá? E super eu indico. E eu também tenho uma especialização no qual eu ensino cuidar de forma leve e assertiva somente sobre o Alzheimer, as minhas vivências, tudo que eu vou ensinar lá é o que eu faço, o que eu vivo cotidianamente. E é sobre isso, tá? Somos ponte, estou aqui à disposição de vocês para o que vocês precisar. Uma conversa rica, iluminada, e hoje a minha noite com certeza vai ser mais leve por esse bate-papo e esse aprendizado. Ana, um beijo no seu coração, um beijo no coração de cada um que esteve aqui conosco, 1 hora e meia de live, de rica, de muito conhecimento e aprendizado. A todos, um beijo. Tire uma print, posta lá, marque a minha Ana, que nós repostaremos. E, Ana, um beijo no seu coração. Ó, Deus abençoe grandemente a sua vida. amém. Tchau, gente! Tchau.